Voltamos aqui com o Noah sendo atacado pela própria relíquia que ele escolheu num vórtex de fogo. Noah entra numa dimensão especial para desafiar sua nova relíquia a obedecer a ele, assim como ele fez com a sua espada. E com o poder de Leviatã, Noah subjuga essa relíquia rapidamente, que se materializa num anel de fogo. Essa aquisição faz os status do Noah subir de F mais F para F mais C, ou seja, agora o Noah é ranking B no poder de fogo. O Imperador fica impressionado com o feito, e o auxiliar do Imperador com a velocidade da vitória. O Imperador continua a elogiar o Noah pela capacidade dele de escolher sempre o melhor, e que dessa vez foi a Lutia. E continua falando pro Noah escolher um alvo para testar seu novo poder. Só que o Noah tem outros planos. Num local aberto, ele libera 100% do poder do seu anel, que se volta contra ele. O Imperador fica assustado, mas o Noah está se protegendo usando a sua espada. Isso porque o poder da espada ainda é maior do que o da Lutia. Porque a espada consegue mover o calor do ataque para o chão, impedindo que esse calor machuque o nosso protagonista, mostrando assim também claro que ele está ficando cada vez mais overpower. E aí o anime gasta 2 minutos para falar que o Imperador manda no Império, e volta a focar no que importa, aonde está mandando o Noah julgar um sobrinho do Imperador por ser tirânico com o seu território, que ele recebeu do próprio Imperador. E que ele ainda tem um agravante, ele chegou a matar alguém enquanto estava brigando bêbado. E o cara que realizou isso, ele tem que receber a punição. Só que o pai dele disse que a culpa é do pai por não ter supervisionado o filho direito. E se oferece para pagar uma multa pelos danos. Só que pela lei, os pais não têm que pagar a dívida dos filhos. O Imperador acha que ele quer comprar paz de espírito, e para isso ele ofereceu um valor, e esse valor é 250 vezes mais o salário anual da capital imperial. Tipo, é muita grana, é imensurável. Essa quantidade de grana iria ajudar os cofres públicos que estão à beira do colapso. E para isso é proposto algumas mudanças na lei para conseguir aceitar essa grana. Só que Noah diz que isso faria as pessoas virarem inocentes simplesmente pagando por isso. E que esse fato viraria uma coisa comum e com o tempo prejudicaria o efeito que faz as pessoas não cometerem crimes, que no caso é a punição, que seria substituída por pagar a fiança. Noah diz que essa não é a melhor forma de reconstituir os cofres públicos. Com a sábia resposta do Noah, o Imperador faz uma nova nomeação e promove Noah também a conselheiro do primeiro-ministro, sendo um cargo honorário. E o Noah já faz valer o seu novo cargo, porque essa nomeação dá uma ideia para ele, e ele propõe ao Imperador uma nova forma de fazer as pessoas pagarem por sua honra, que é mais ou menos o inverso do que seria pagar para eles serem inocentes do crime. O exemplo que o protagonista dá é uma pessoa pagar 1000 dinheiros para ter o título de cavaleiro honorário, e que se esse título for emitido pelo próprio Imperador, muitas pessoas iriam querer o título, só que é só um título, isso não iria dar nenhum poder real às pessoas, só iam ter um pedaço de papel escrito. Só que aí que tá o pulo do gato, porque muitas pessoas que já têm muito dinheiro, elas querem e buscam prestígio, e é isso que esse documento assinado pelo Imperador iria dar para elas, suprindo ali o seu ego. O Imperador adora a ideia e o Noah pede para se retirar, afinal ele lembrou que tem um assunto inacabado para resolver. Saindo do castelo, as pessoas estão impressionadas com o poder do príncipe, e um cara se aproxima e diz que algumas pessoas até caíram no buraco que a chama consumiu enquanto Noah estava treinando mais cedo. Noah solta um saco de dinheiro para cobrir os cuidados médicos dessas pessoas que se machucaram e pergunta o que aquele cara ali está segurando nas mãos. São besouros que o 16º príncipe pediu, porque ele gosta de ver insetos lutarem. E bem, isso foi um pretexto que o anime criou pro Noah ter uma ideia brilhante de botar os seus subordinados armas para lutar. E ele bota a Lutia e o Leviatã para lutar na sua forma de bonecos. E mais que isso, com essas lutas o Noah consegue adquirir XP. E esse XP proporciona ele ter um level up e depois de 8 episódios ele chega no nível 2.
Com isso, Noah fica botando os seus bonecos para lutarem toda hora, até que na 10ª luta, Lucia consegue uma vitória, o que faz ela ficar mais forte e aumentar o bônus de status de fogo do Noah de mais C para mais B. E o Noah, ele usa a sua empregada para curar o seu MP e conseguir botar as suas armas para lutar, e dessa forma conseguir farmar XP, status e até chega ao papo nível 3. Só que esse up ele não é uma coisa tão simples. Afinal, uma batalha foi necessária para ir para o nível 2. 10 batalhas foram necessárias para ir para o nível 3. E se seguir esse mesmo padrão, se você sabe matemática básica, responde quantas batalhas são ou seriam necessárias para o Noah upar para o nível 4. Comenta aí. Noah supõe que lutar contra o mesmo oponente não seja a forma mais eficiente. E para testar essa hipótese, ele precisaria de mais itens especiais como esses. Nessa hora, o Henry chega e entrega um item para ele, e esse item é uma caixa do Ninho dos Monstros, local onde os príncipes fazem suas primeiras batalhas. E essa caixa iria revelar quantos soldados o Noah precisa levar para enfrentar sua primeira batalha. Ao abrir a caixa, aparece o número 1, ou seja, só o Noah é necessário para vencer a sua primeira missão, uma coisa inédita, jamais vista antes. E à noite, o Rice visita o Noah para lhe passar uma ordem imperial. Sua primeira batalha foi adiada. Ele precisa aguardar novas ordens. E no momento ali, conversando com Rice de forma mais informal, Noah pergunta o real motivo disso. E bem, é bem simples. O Imperador quer fazer dessa batalha um grande evento para mostrar o real poder do Noah para o Império. E claro que para isso o Noah vai procurar mais itens amaldiçoados como a sua espada para ficar mais forte. Ele vai até aquela loja de sempre, onde ele sempre vai. Só que dessa vez o vendedor não tem nada desse tipo para poder vender. Noah deixa um saco de grana e diz para o vendedor informar ele caso ache alguma coisa. E claro que ele vai receber muito mais dinheiro se ele achar alguma coisa para vender. Só que saindo da loja, Noah se depara com um cara causando confusão no meio da cidade e intervém. Só que esse cara, que se identifica como Darren, ele conhece o Noah e diz que trabalha para o príncipe Gilbert. Noah diz que ele não está fazendo negócios e sim intimidações. Só que o Darren acusa o Noah de não saber as leis e diz que membros do ministério da Casa Imperial não podem ser culpados, exceto em caso de guerra. E diz pro Noah não interferir no que sequer o cara tá fazendo ali. Só que o Noah, ele é sagaz e aplica um julgamento no Darren por envergonhar seu irmão. Afinal, ele não cumpriu a cortesia imperial de reverência a um superior. Ele subjuga o culpado e não deixa ele falar mais nada para não envergonhar ainda mais o seu irmão, vulgo primeiro príncipe imperial Gilbert. E a punição dele é levar chicotada até sentar no colo do tinhoso. O problema é que agora Noah tem que encarar as suas próprias leis. Ele se algema e vai até o primeiro príncipe dizer que aplicou uma punição em um de seus servos sem consultar ele antes e tá ali para se desculpar. Gilbert entende a situação. Ele nem lembrava direito quem era esse subordinado, mas um dos criados lembra quem ele é. E esse cara, ele foi expulso por comportamento inadequado. E nisso o Gilbert diz que o Noah fez bem em ter cuidado dele, afinal ele poderia fazer mais coisas ruins em nome do primeiro príncipe. E enquanto tira as algemas do Noah, Gilbert diz que faz sentido o Noah ser o guardião das leis, mas questiona se é normal aplicar a sentença na mesma hora ali do ocorrido. Saindo daquele recinto, o cavaleiro do Noah não entende o pedido de desculpas e nem o porquê do príncipe tá tão calmo. E o Noah, ele explica. Por dentro, o Gilbert estava furioso e ir algemado para o local foi uma forma de cortesia para não ferir a relação entre os dois irmãos. Afinal, é nítido que o imperador tem uma preferência pelo Noah. E nessa situação ali que ele se encaixou, é normal o irmão mais velho desculpar o mais novo, mesmo que nos bastidores eles já sejam completamente inimigos. É uma questão de cortesia imperial ele fazer isso, né? O mais velho
desculpar o mais novo e não puxar essa carta em futuras discussões. Depois a gente corta para outro dia, onde Noah está recebendo uma visita de um cara do Ministério da Casa Imperial. O nome desse cara é Don Oatz. E depois de ver o Noah em ação contra o Darren, ele ficou emocionado e veio pedir para servir o Noah. Na lata, Noah diz que não pode ajudar ele em qualquer promoção que ele esteja procurando, porque esse cara é de outra jurisdição. Mas o Don, ele não quer nada disso, basta o Noah usar ele quando necessário. E no momento que o Don sai da sala, Noah manda o seu mordomo investigar profundamente aquele cara e manda fazer isso com muito cuidado. E para você descobrir no que isso vai dar, o desenrolar dessa batalha entre os irmãos, quem é esse Don Oatz e como que vai se desenrolar a primeira batalha do nosso protagonista, tudo que você precisa fazer é se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e claro, comenta aí se você está gostando desse anime. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio e valeu!